Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Direito e Justiça que hoje traz para você aspectos referentes ao direito do trabalho. Exatamente isso, para você conhecer cada vez mais os seus direitos, para você saber até onde você pode ir, quais são os riscos, quais são as alterações trazidas pela chamada reforma trabalhista recente e que ainda muitas pessoas não têm o conhecimento exato da sua extensão. Tudo isso e muito mais é o que nós vamos abordar hoje no nosso programa Direito e Justiça. E para trazer esses esclarecimentos, hoje nós recebemos aqui o doutor Rafael Camargo Felisbino, que é advogado, ele é professor na área de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, é pesquisador do tema pela Universidade de São Paulo, portanto, uma pessoa extremamente capacitada para poder esclarecer a nós todos os aspectos e todas as dúvidas referentes ao tema. E eu já então quero saudá-lo. Muito obrigado pela presença, doutor Rafael. É um prazer recebê-lo aqui e tenho certeza que os nossos telespectadores muito conhecimento vão receber hoje vindo da sua parte. É um grande prazer e uma alegria recebê-lo. Professor Leonardo, o prazer é todo meu de estar aqui, para poder esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores, poder ajudá-los a aclarar os assuntos, para que nós possamos aí dar a informação correta e tirar a dúvida que muitas pessoas têm. É muito comum realmente as pessoas, e hoje a sociedade brasileira de uma forma geral, ela é composta na sua esmagadora maioria por pessoas que prestam serviços, não aquelas que tomam os serviços, né? Então essa questão é muito importante para poder trazer esses esclarecimentos que devem ser realmente bastante elucidados. E eu já começo então o nosso bate-papo de hoje conversando um pouquinho sobre essa questão da reforma trabalhista. Hoje o Brasil vive um momento de reformas. Então é reforma previdenciária, reforma trabalhista, discute-se de uma maneira muito intensa a reforma tributária e daí por diante. Então, no que se refere à relação trabalhador com o empregador, no que consistiu, numa linha geral, num primeiro momento, essa reforma trabalhista? Ela foi mais vantajosa a qual dos lados? Muito bem. O objetivo principal da reforma foi tornar a relação de trabalho menos pesada, menos onerosa ao empregador, sem, no entanto, retirar direitos trabalhistas dos trabalhadores. Ao menos a ideia inicial foi essa, né? Eu costumo dizer, nas minhas aulas, às vezes, a gente nós falamos muito em direitos trabalhistas, mas muitas vezes esquecemos de falar no trabalho. Verdade. Na existência do emprego. Ou seja, para eu cumprir direitos, eu tenho que ter condições de empregar. Eu tenho que ter condições de dar trabalho para as pessoas. E o objetivo principal da reforma foi esse. Você comentou que nós vivemos aí uma era de reformas e a sociedade está em constante transformação, Já diria aquele autor daquele livro Os Mandamentos do Advogado, Sim. Eduardo Couture. Verdade. O direito está em constante transformação. Se você não acompanha, serás cada vez menos advogado. E a sociedade também. Ela tem que evoluir. E a nossa CLT é de 1943. A sociedade mudou muito de lá para cá, inegavelmente. Muito. Aí fala-se, nossa, mas as grandes empresas vão sofrer. Mas 97% dos empregadores do Brasil hoje são micro e pequenos empresários. Então, a legislação tinha que vir e facilitar a vida dessas pessoas. Então, o objetivo da reforma foi justamente esse, dar uma afrouxada na legislação, dar uma facilitada na vida do empregador para que ele, empregador, possa gerar empregos. É claro que essa reforma dividiu opiniões. Muitos são contra, muitos a favor, e aqui nós tentaremos trazer um ponto de equilíbrio. Olha, isso é bom para o empregador para ele garantir o emprego, isso é bom ou ruim para o trabalhador, isso tem que ser alterado. Então, a ideia central da reforma foi essa, garantir uma maior geração de empregos e uma menor judicialização, um menor número de processos na justiça. E quando nós falamos dessa questão da desoneração do empregador, isso implica diretamente em quê? Numa redução, por exemplo, de encargos que ele tem sobre o funcionário? Porque esse é um grande problema do Brasil, Quando nós contratamos alguém, se for computar
o quanto o empregador vai gastar com aquele funcionário é talvez mais do que o dobro do que o salário de fato registrado em carteira, somando todas as verbas e daí por diante que pesam em cima do empregador. Então, quando se diz essa desoneração ao empregador, significa diretamente uma redução de encargos a ele, e essa redução de encargos alcança ou frustra alguns direitos antigos do trabalhador, ou não? É um outro mecanismo que o Estado criou para desonerar o trabalhador? Veja, na verdade, não se trata especificamente de uma redução de encargos, tá? Trata-se de uma flexibilização de direitos, porque a reforma se preocupou em garantir os direitos mínimos dos trabalhadores, direitos que não podem ser mexidos. Tá? Quais são esses direitos? Aqueles que estão lá no artigo 7º da Constituição Federal: salário mínimo, direito a férias, 13º salário, fundo de garantia e tempo de serviço. Isso permanece inalterável. Intocável. Não pode. É o que nós chamamos de cláusula pétrea, né? Cláusula petrificada, não pode ser alterada por legislação ordinária, principalmente. Perfeito. Né? Mas o objetivo, o mecanismo que a reforma trouxe para facilitar a vida do empregador foi dar maior liberdade às partes, para que elas estipulem a forma de execução desses direitos. Esse é o ponto. Né? Não, eu vou te pagar as férias, mas agora eu posso fracionar em 3. Né? Eu vou te pagar o salário, mas se a negociação coletiva negociar um salário menor e a negociação coletiva prevalece sobre a lei com a reforma, então eu vou poder te pagar um salário um pouco menor, pelo menos enquanto estiver em crise. Esse aspecto, para mim, confesso que é de grande importância. Então, veja bem se eu estou entendendo de uma maneira correta ou equivocadamente. Eu contrato um funcionário, vou dar um exemplo, para ele desenvolver uma determinada tarefa e um salário inicial dele de R$2.000. Se, eventualmente, a convenção coletiva daquela categoria estabelecer que o piso mínimo é um piso de R$1.500, mesmo eu já tendo estabelecido uma relação anterior com ele no valor de R$2.000, eu posso reduzir o salário para R$1.500? Se a negociação coletiva assim o permitir, sim. Porque existe um princípio no direito do trabalho que é o princípio da irredutibilidade salarial, vírgula, salvo acordo da convenção coletiva. Então, veja, o destaque da reforma principal, né, de uma maneira geral, é a atuação dos sindicatos. A atuação dos sindicatos, tanto o patronal quanto o dos empregados, né, da categoria econômica, ela é de extrema importância para que os objetivos da reforma trabalhista sejam alcançados. No entanto, a própria reforma trouxe uma lista de direitos que podem ser negociados via negociação coletiva e uma lista de direitos que não podem ser negociados. Né? Perfeito. Então, assim, olha, isso aqui você pode negociar, a gente pode, né? Agora, uma determinada listagem de direitos não podem ser negociados. Agora, em relação a esse ponto ainda, baseado na reforma, em Minas Gerais, ela melhorou ou não a relação empregado-empregador? Olha, nós podemos seguramente concluir que o empregador hoje ele contrata com mais segurança. Perfeito. Ele contrata com mais segurança. Entretanto, professor Leonardo, o que ocorre? Alguns pontos da reforma, eu falei aqui, né, a ideia central da reforma é o quê? Dar liberdade às partes para negociar. Só que, em alguns assuntos, as partes não estão em condição de igualdade. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Um exemplo é o parcelamento das férias. O empregador pode chegar e falar, vou parcelar as férias em 3 períodos. O que eu imagino que deva acontecer na prática? Ele chega para o empregado, olha, eu vou parcelar suas férias. O empregado fala, não, não vai. Aí, assim, vai estar de um lado a folha do parcelamento, do outro lado a folha do aviso prévio. Normalmente acontece isso. Sem Aí, dúvida. qual que você quer assinar? Então, principalmente, os trabalhadores, né, que trabalham nas linhas de produções, aqueles que possuem uma escolaridade um pouco menor, eles ainda estão sujeitos ao poderio econômico do empregador. Até porque, muitas vezes, precisam daquilo para manter literalmente a sua subsistência. Com Não tem como certeza. criar um confronto, porque sabe também que saindo dali, não se tem a menor perspectiva de quando vai poder encontrar uma nova situação
de trabalho. Né? Exato, exato. E aí os que criticam essa posição, eles falam assim, não, mas a reforma trouxe também a figura do hipersuficiente, né, que é aquele que ganha mais de 2 vezes o teto da Previdência Social e possui curso superior. Só que o hipersuficiente, eu costumo dizer que ele é tão hipossuficiente quanto hipossuficiente. Claro. Porque a recolocação no mercado de alguém que ganha mais de 12 mil reais também é tão muito difícil mais difícil exatamente. do que a recolocação de quem ganha menos. Exatamente. Então ele também está fragilizado. Exatamente. Né? E a reforma fala que o que esse hipersuficiente negociar com o seu empregador tem a mesma força da convenção coletiva. Agora, uma outra coisa que me ocorre aqui. Por experiência comum, nós percebemos que pessoas com um pouquinho mais de idade encontra grande dificuldade de se posicionar no mercado de trabalho. A reforma buscou, de alguma maneira, dar um incentivo ao empregador para manter ou para contratar pessoas, por exemplo, acima de 50 anos de idade, 60 anos de idade, ou ficou silente em relação a isso e essa dificuldade permanece? Essa dificuldade permanece e, assim, em linhas gerais, a reforma transferiu esse encargo para os entes sindicais. Porque é muito comum cláusulas nas convenções coletivas que assegurem estabilidade pré-aposentadoria ou que prevejam piso salarial diferenciado para empresas que contratem pessoas nessas condições. E como nós falamos aqui já, né, a negociação coletiva prevalece sobre a lei, né, então esse encargo de estimular a contratações de pessoas idosas, de estimular a recolocação delas no mercado, foi transferido aos entes sindicais. E é interessante porque, veja, isso acontece em qualquer nível de empregado. Se você for pensar um aspecto relacionado a grandes executivos, por exemplo, você tem nas empresas, claro, quanto mais a experiência daquele executivo, maior retorno ele traz para a empresa, evidente. Mas muitas vezes você começa a perceber que quando ele alcança lá os seus 50, 60 anos de idade, ele acaba sendo substituído por alguém bem capacitado tecnicamente também, mas muito mais novo. E às vezes ganhando, inclusive, muito menos do que aquele executivo já ganhava. Então, foi uma falha, vamos chamar assim, ou uma inabilidade do legislador em, eventualmente, ter perdido a oportunidade de salvaguardar essas pessoas no seguinte sentido: olha, se você mantiver no seu quadro de colaboradores, em qualquer nível que seja, pessoas com mais de 50 anos de idade, o Estado te beneficia com uma redução de determinado encargo ou algo do gênero. Foi uma perda de oportunidade? Foi. Eu entendo que sim. Foi uma grande... nós tivemos a oportunidade de regulamentar isso aí, não obstante nós tenhamos uma lei, que é a Lei 9.029 de 95, que é a lei que combate práticas discriminatórias nas relações de trabalho. E o artigo 1º dessa lei fala: não haverá despedida arbitrária por razões de sexo, tal, e idade. Perfeito. Né? Então, assim, a gente já tem, mas só que, veja, esse sistema normativo que existe, ele atua na repressão e não na prevenção. Claro. Hoje você tem um indivíduo que vai concorrer a uma determinada vaga com alguém muito mais novo, a empresa tem uma tendência a contratar aquele muito mais novo. Então, talvez aí a reforma tenha pecado por uma omissão. Exatamente. O que a recentíssima medida provisória 905 de 2019 trouxe é um estímulo para o contrato verde e amarelo, né, que eu creio que todos os telespectadores já tenham ouvido falar, mas é um estímulo para a contratação de aprendizes, né, de ingresso do jovem trabalhor no mercado de trabalho. Iniciantes por completo. Isso, que também é um problema. Sem dúvida. Que também é um problema. Isso é um ponto só muito com experiência. Pois mas como que eu vou ter experiência se eu não vou ser contratado? Pois é, quer dizer, o primeiro emprego, então, você nunca vai conseguir, porque todo mundo só quer com experiência, né? Exato. É uma coisa complicada, realmente. Agora, em relação à jornada de trabalho, nós tivemos alguma alteração significativa nessa reforma? Ou continua sendo aquela jornada de 8 horas por dia, como acontecia no passado? Não, tivemos sim grandes modificações. O primeiro ponto foi a regulamentação da jornada 12/36, né? Muito comum entre os policiais militares, muito comum na área da saúde, né? Hoje nós temos uma regulamentação desse sistema. Nós temos também a possibilidade de prorrogação da jornada de trabalho, né? Ou seja, de realização de horas extras, sem a necessidade de prévia autorização do antigo Ministério do Trabalho, que agora é a Secretaria do Trabalho e Previdência, do Ministério da Economia. Perfeito. Né? E tivemos também, com relação à jornada,
a supressão, ou seja, o fim do que nós chamávamos de horas in itinere. O que era isso? O tempo despendido, né, o tempo usado pelo trabalhador da sua casa para o trabalho. Deslocamento, né? O deslocamento do trabalho para casa. Desde que o lugar seja de difícil acesso e o transporte seja fornecido pelo empregador, era considerado jornada de trabalho. O efeito disso, se sofresse um acidente no caminho, era acidente de trabalho. Aliás, muitas vezes acontecia isso, né? Sim, Às vezes não só por a condução fornecida pelo próprio empregador, mas muitas vezes o indivíduo, e é muito comum hoje nos grandes centros, principalmente por conta de trânsito, as pessoas se lançarem a motocicletas. Sim. Então, quer dizer, nesse trajeto, muitas vezes acontece um acidente. É responsabilidade do empregador, na medida em que, por exemplo, o indivíduo está indo para o trabalho ou está voltando do trabalho para casa. Acontece um acidente, pode ser considerado ainda um acidente de trabalho? Nem na normativa antiga e nem após reforma era considerado nesse caso, porque o empregado estava indo por conta própria ao trabalho. Isso é muito importante deixar claro, porque as pessoas têm a ideia que qualquer acidente no itinerário de casa para o trabalho ou no seu retorno ainda esbarraria numa responsabilidade do empregador. Não é verdade isso? Não é verdade, não é verdade. É só quando o local, o estabelecimento da empresa era de difícil acesso e o empregador fornecesse a condução. E só que a reforma veio e, além de acabar com isso, ela acrescentou que o deslocamento da casa até o posto de trabalho não é considerado jornada. Por quê? Uma vez eu fui dar assessoria numa grande empresa aqui do ABC Paulista, e da portaria até o local da reunião eu levei 15 minutos. Nossa. Esse tempo de trajeto era considerado também como de trabalho efetivo. Perfeito. Então, assim, a reforma falou, não, ó, da saída da sua casa até o seu posto de trabalho não é considerado jornada. Perfeito. E não incidirá qualquer encargo sobre isso, só que, para fins da relação de trabalho, não é jornada. Mas, para fins previdenciários, continua, pelo menos continuava até antes da medida provisória 905. Né? Nós temos um artigo na lei da Previdência, na lei de benefícios, que fala que o acidente do trajeto, deslocamento, é considerado acidente, mas para fins previdenciários. O empregador nada tem de responsabilidade. Quem vai pagar é o INSS. Perfeito. Né? Só que a medida provisória acabou com isso. Tá. Né? Pelo menos temporariamente nós não temos mais esse direito, nem trabalhista e nem previdenciário. Ou seja, o próprio trabalhador, nesse caso, suporta o prejuízo individualmente. Exato. Agora, exato. Em relação a esses intervalos, que também sempre gera muita polêmica, intervalos de almoço, hora de jantar, para quem evidentemente tem o trabalho no período noturno, ou algo do tipo, sofreu alguma mudança? Houve algum impacto de relevância ou não? Sofreu sim. Agora é possível, mediante negociação coletiva, ou seja, os sindicatos têm que acordar isso, a diminuição do intervalo mínimo para almoço para 30 minutos. Muita gente criticou, falou, não, mas isso aí viola o direito do trabalhador. Não viola, porque se isso acontecer, ele pode sair 30 minutos mais cedo. Ou seja, se mantém um equilíbrio na jornada. Perfeito. Não é que ele vai ser obrigado a trabalhar 30 minutos a mais. Não. Ele pode descontar esse período. Isso, exatamente. Então, assim, não houve redução do direito. Houve a possibilidade de malear, de flexibilizar, de afrouxar esse direito, tão somente. Né? Agora, é importante deixar claro em cima disso, então, que o mínimo é um período de 30 minutos. Exato. O trabalhador não pode chegar e falar assim, olha, hoje eu não vou almoçar e quero sair uma hora mais cedo. Não. E desde que tenha previsão em regular negociação coletiva. Né? Então, se não tiver previsão em negociação, o empregador não pode, ele tem que garantir a 1 hora mínima, no máximo 2, né? Faz jornadas de 6 a 8. Mas se tiver previsão na negociação coletiva da categoria, pode. E como ficou na reforma essa questão das trabalhadoras gestantes, né? Das trabalhadoras gestantes ou lactantes? Sim. Sofreu também alguma alteração? E aproveitando esse assunto também, já vamos aqui estender um pouquinho mais num aspecto que me ocorre agora. Aquela gestante que acaba tendo uma gestação de risco. Nós sabemos que o período de licença, hoje, salvo engano, são 4 meses, não é isso? Licença maternidade após o nascimento da criança. Porém, existem situações peculiares que precisam ser levadas em consideração.
Primeiro, o afastamento daquela gestante antes do tempo do nascimento por conta de uma gestação de risco. Isso, vamos imaginar, pode acontecer, vamos supor aqui uma hipótese, com 5 meses de gestação entra numa situação de problemas clínicos, né? Muitas vezes pressões muito altas, algo do tipo, que se recomenda um repouso absoluto. O empregador tem que, obviamente, não tem outra alternativa, a não ser atender a determinação médica e permitir o afastamento daquela gestante. Aí existe outra situação que, por exemplo, ela fica, vamos imaginar, dos 5 meses até o 9º mês de gestação, já fica em casa. Esse período não conta como licença maternidade, evidente. Vai ocorrer só a partir do nascimento. Mas tem um outro ponto que merece também entrar nessa nossa discussão referente a gestantes, lactantes, que é também o que acontece. Aquela criança, por um problema na gestação, nasceu de forma prematura. E nasceu de forma prematura, permanece internada no hospital. Veja, ela já nasceu. Permanece internada no hospital por 2 meses, por exemplo. Durante esses 2 meses de internação, já conta o período da licença maternidade ou começa a correr só a partir do momento que essa criança estiver alta do hospital e for para casa? São aspectos que são interessantes de esclarecer, porque de fato acontecem no dia a dia. Então, como é que fica essa situação de gestante, lactante como um todo? Muito bem. Bom, primeiro é importante esclarecer que o início da licença maternidade, uma coisa é a estabilidade dela, da gestante. Outra coisa é a licença. A licença é a partir do parto, independente se ele seja prematuro ou não. Então, a partir do parto, eu tenho aí os 120 dias da licença maternidade, né? A estabilidade é da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Perfeito. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o período em que a gestante necessite de tratamento médico antes do parto, por óbvio, não é considerado licença. E não pode ter nenhum desconto, nada disso. Não, é falta né? justificada. Perfeito. E se for por mais de 15 dias, a partir do 16º dia, é auxílio-doença pelo INSS. Perfeito. O empregador é responsável até o 15º dia. Né? A partir do 16º, auxílio-doença pelo INSS. Perfeito. Tá? E a questão das lactantes? Sim, as lactantes, a reforma trouxe a regulamentação dos períodos de amamentação, que podem ser até 30 minutos diários. Só que aí esse é um exemplo de norma em que não necessariamente as partes estão em equilíbrio. A nova legislação fala o seguinte: são 30 minutos diários, acordados e cumpridos mediante acordo escrito entre empregado e empregador. O Estado não pode mexer nisso. Então, se o empregador quiser jogar os 30 minutos para o final da jornada ou para o começo, ele pode. Né? O ideal seria 15 e 15. 15 minutos na parte da manhã, 15 minutos na parte da tarde. Isso é até o que a medicina recomenda. Perfeito. Né? Nessa situação da relação entre trabalhador e empregado, nós já discutimos aqui que a autonomia da vontade acabou ganhando nessa reforma um destaque grande. Muito. E isso alcança também o momento da rescisão do contrato de trabalho? Ou pode haver eventualmente um acordo em que o funcionário abre mão de receber determinados valores, algo do gênero, mediante um acordo, ou até mesmo que não abra mão de receber, mas a lei estipula prazo em que devem ser pagas as verbas todas referentes à rescisão. Pode haver um consenso, olha, eu não vou pagar em 10 dias da rescisão, eu vou pagar daqui a 30 dias, isso é válido? Muito bem. Esse é um ponto importante que a reforma também trouxe muita novidade. Primeira coisa, antes da reforma, o empregado com mais de 1 ano, ele necessitava da homologação do seu sindicato para a rescisão. Essa necessidade caiu, não tem mais obrigação da participação do sindicato, primeiro ponto. Segundo, esse prazo de 10 dias não pode ser negociado. Tá? Por quê? Nós estamos tratando aqui de verbas alimentares. E ainda mais esse momento delicado da rescisão, que o empregado, né, está aí à míngua de qualquer subsistência, ele precisa receber as verbas. Então, isso não pode ser alterado. E o terceiro ponto é a questão da novidade, da demissão por acordo. A rescisão por acordo, está lá no 484A da CLT. O que é isso? Eu sei que, né, a gente ouve falar que muitas empresas e muitos empregados fazem, mas esse acordo que era feito antes da reforma é um acordo criminoso. Comete crime empregado, comete crime empregador. Fraude à Previdência. Né? Como que era?
Não, olha, eu te mando embora, você me devolve a multa dos 40%, né? E você saca o FGTS e dá entrada no seguro-desemprego. Isso agora está regulamentado. Como funciona? Nessa modalidade, o empregado tem direito a metade do aviso prévio se for indenizado e a metade da multa do FGTS. Ao invés de 40, vai ser 20. Né? Ele saca 80% do FGTS e recebe integralmente as demais verbas, só que não tem seguro-desemprego. Né? Agora é um acordo dentro da lei, é possível ser feito dessa forma. Né? Esse acordo entre empregado e empregador, o empregador, aí, algumas verbas, ele consegue reduzir pela metade. Né? O empregado saca 80% da FGTS, tem 20% da multa, só que não tem seguro-desemprego. Hoje esse acordo é legal, pode ser feito. Então essas foram as novidades. Na questão da atualidade, nós verificamos, e por vários fatores, muitas vezes o empregador hoje, ele não tem e não quer ter, por questões até econômicas, um espaço muito grande onde ele teria que necessariamente fornecer locais de trabalho dentro da sua unidade. Então hoje nós ganhamos assim uma relevância muito grande no tal do home office, né, que é o trabalho em casa. Olha, você não precisa vir ao local de trabalho todos os dias, você pode trabalhar da sua casa desde que você cumpra a meta que vai ser estabelecida a você. Nessa situação de trabalho em casa, o legislador trabalhista flexibilizou as obrigações do empregador ou ele continua exatamente com as mesmas obrigações? Porque tem um problema, inclusive, de fiscalização. Como é que alguém trabalhando em casa, você vai fiscalizar se realmente ele gastou somente 1 hora no almoço, por exemplo? E como é que fica essa questão em relação ao empregador? Muito bem. A reforma trabalhista chamou isso de teletrabalho. Está lá no artigo 75A a 75E da CLT. O que é o teletrabalho? O empregador é aquele serviço realizado preponderantemente nas dependências na casa do empregado. Então, veja, não precisa ser exclusivamente, é preponderantemente. Perfeito. Muito bem. Só que esse é um outro ponto também que nos causa alguns pontos, né, revela alguns pontos críticos. Por exemplo, a responsabilidade pelo fornecimento de materiais necessários à realização do trabalho é do empregador, certo? Errado. A reforma trabalhista fala que isso vai ser definido entre acordo escrito entre empregado e empregador. Autonomia da vontade. A autonomia da vontade, mas nós, assim, sempre tentamos crer na boa-fé das pessoas. Mas vai ter muito empregador que vai fazer o quê? Não, a responsabilidade pelo computador, pela mesa, pela cadeira ergonômica é sua. E é o que a lei fala. O que eles estipularem em contrato é o que vai valer. E é interessante porque surge aí situações inúmeras que a gente poderia pontuar aqui, até mesmo com aquelas doenças de movimentos repetitivos. Sim, as Como é que LERs. se vai comprovar que de fato decorreu daquele trabalho para beneficiar aquele empregador ou não outro trabalho? Porque fica complicado você, nessa questão do teletrabalho, definir até mesmo a questão da exclusividade. Sim. Como é que eu sei que ele está trabalhando exclusivamente para mim em casa e também não para uma outra pessoa, nem que seja aleatoriamente, esporadicamente? O controle fica muito difícil. Você quer ver um outro problema? O acidente de trabalho. Exato. É de quem a responsabilidade? Exato. E se eu fiz um intervalo, vou subir no armário, pegar uma cápsula de café, A eu caio da vira cadeira. e acabou. Né? Esse é um outro problema. São aspectos assim interessantes. E a questão da jornada, Leonardo, ela foi regulamentada no teletrabalho. Existe um artigo na CLT que é muito conhecido dos trabalhadores, inclusive, eles chegam nos nossos escritórios e falam, olha, eu me enquadro no 62 da CLT. É como se fosse direito penal, né? Eu tô é o 171 do direito penal. Então tem o 62. O que é o 62? São os empregados excluídos do regime de horas extras. Esses empregados previstos nesse artigo não têm direito à hora extra. Por quê? Justamente porque não tem como controlar a jornada. E a reforma trabalhista incluiu o teletrabalhador no rol desses empregados. Quais são hoje? Os trabalhadores externos, os gerentes e o teletrabalhador. Muito bem. Doutor Rafael, nosso programa infelizmente chega ao fim, mas nós, assim, o próprio tema realmente ele fomenta muitas perguntas, foi um bate-papo muito agradável, fica aqui renovados os convites para a sua participação e eu quero também já dizer a você o seguinte, você que tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre as regras do direito do trabalho, doutor Rafael Camargo, inclusive é autor de obras, não é, doutor Rafael, em que são esclarecedoras. Uma delas está aqui com a gente e essa aqui eu gostaria até que o senhor apresentasse. Que obra é essa? Muito bem, essa aqui é a nova CLT, né? Nós, assim que saiu, antes da lei da reforma trabalhista
ser sancionada, eu e o professor Paulo Halim aqui, né, somos coautores, nós já pegamos e fizemos comentários acerca das alterações. Perfeito. Nós montamos um quadro comparativo, né, como era, como ficou, e tecemos os comentários. Ou seja, extremamente didático. Isso, de uma forma sintetizada, simples e objetiva. Muito bem. Então, você que tem interesse em conhecer um pouquinho mais o trabalho do Dr. Rafael Camargo, está aqui uma grande oportunidade. Dr. Rafael, eu quero agradecer demais a sua presença, os seus esclarecimentos e reitero aqui os convites para uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço o convite merecido, né, de estar aqui num programa tão seleto, com diversas autoridades e pela maior autoridade de todas. Imagina, obrigado. Né? E com certeza a convite estarei aqui assim, em outras oportunidades. Será um grande prazer e o nosso programa Direito e Justiça fica por aqui essa semana e nos vemos no próximo. Até lá.